Você acredita que as pessoas não têm uma ideia real do quanto o automobilismo movimenta, antes da gente entrar na questão de Interlagos especificamente, quanto que o automobilismo movimenta de pessoas, de empregos, recursos e tudo mais? Não tem. Isso é a pura verdade. Se você pegar como base São Paulo e Interlagos, que é muito mais fácil de a gente avaliar todos os processos que aconteceram, as pessoas têm a ideia de que Interlagos é um palco para receber a Fórmula 1 e ponto. Muita gente tinha essa ideia de Jacarepaguá e aconteceu o que aconteceu, né? Exatamente. Então, a gente percebe. O Autódromo Interlagos ele é muito importante para o bairro, em todo o ano, durante 8 meses do ano, né? Para o Brasil em alguns meses e para São Paulo na época da Fórmula 1. Mas assim, tem um estudo que foi feito pelo Chico Rosa e o Júnior Dourado, enquanto eram gestores do autódromo, na época da SP Tours, que eles levantaram que 50 mil empregos diretos e indiretos participam da vida do Autódromo de Interlagos. Eu acho até que é um pouco de exagero. Não estamos falando ao longo do ano. evento só. Não, ao longo do ano. Eu acho até que pode haver um pouco de exagero, até considerando que a Fórmula 1 traz muita gente na periferia ali do autódromo, mas ao longo do ano eu tenho certeza absoluta que pelo menos em torno de 10 mil pessoas participam do respaldo que o autódromo dá, não só internamente nas competições, mas ali no entorno, né? Entre as pessoas que fornecem uma série de coisas, alimentação, as padarias, as lanchonetes, as oficinas, as pessoas que fazem banners, uma série de coisas ali no autódromo de Interlagos. Uhum. Tem uma série de fornecedores, enfim, a cadeia produtiva que um autódromo provoca. A gente, numa cidade como São Paulo, talvez não tenha esse impacto, mas a gente vai, por exemplo, para Cascavel, que é uma cidade menor, uma cidade no interior do Paraná, sim, e a gente percebe isso de forma muito mais presente, porque o autódromo, a construção do autódromo, propiciou ali um círculo de profissionais, que a gente tem profissionais de nível nacional e internacional, de fotografia, de narração, sem contar assim, pilotos, equipes, né, engenheiros. Eu estou falando assim da galera da cadeia produtiva, né? A gente, por exemplo, a geradora de imagens, a Master TV, que faz grandes categorias do automobilismo brasileiro, é de lá. Então, assim, o que o autódromo gera de empregos, de expertise, etc., é muito grande e isso é muito importante. E agora, mais recentemente, quando o Dória se lançou candidato a prefeito, ele tinha como proposta a venda do autódromo com uma colocação muito bonita para o munícipe que não sabe o que é o autódromo. Então, o munícipe, de uma maneira geral, e aí sim, os vereadores também, quase todos os vereadores também tinham a mesma impressão, que o autódromo era o palco da Fórmula 1 e ficava o resto do ano fechado. Olha, se você fizer... Até eu anotei aqui para te falar, para você entender. Em 2018, que foi um ano muito bem produtivo, nós tivemos 412 eventos no autódromo. Então veja, ou seja, mais de um evento por dia, inclusive. Né? Mais de um evento por dia, se você considerar eventos que aconteceram concomitantemente. Eu falo cartódromo, autódromo e as outras áreas que nós tivemos lá. Então veja, mas quando o Dória colocou a proposta de venda do autódromo, e até então a comissão não existia, e nós, como espectadores, imaginávamos, né, que ele falava que se ia vender para alguém que mantivesse o esporte ao motor como um todo, nós achamos que era legal. Porém, quando nós nos aprofundamos com a ideia de venda e percebemos que um comprador é dono e ele tem o direito de decidir o que ele faz com a propriedade, e que jamais ele investiria 2,5 bi, que foi o menor valor, ele começou falando de 4,5 bi, 2,5 bi para ter uma receita que é lucrativa, mas não para um investimento desse. O autódromo, ele lucra, ele tem de receita de 8 a 9 milhões por ano, deixando um lucro de 4 milhões aproximadamente. Então, aí nós entendemos que não poderia vender, começamos a lutar para que houvesse a concessão e não a venda, né? A privatização através de concessão e não privatização através de venda, e começamos a visitar a Câmara Municipal, que até então os mais recentes vereadores, exceto os que são aqui do bairro, que até alguns deles deram muita força para a gente, não sabiam para que era o autódromo. Era só para a Fórmula 1. Então nós fizemos visita de gabinete, visitamos 51 gabinetes dos 55 existentes. 51 gabinetes, explicando o que era o autódromo, a força que trazia para o trabalho local, regional, inclusive do Brasil, com as provas nacionais. E eles começaram a entender o que era o autódromo. Quer dizer, foi um trabalho de formiguinha, ao longo de 2 anos,
E conseguimos. Eu acho que chegamos a uma vitória relativa, né? Quando o Dória saiu candidato a governador, o Bruno Covas assumiu a prefeitura, entendeu a proposta, motivou, junto com o secretário de turismo na época, o Orlando Farias, ele motivou que houvesse essa mudança e nós conseguimos mudar a lei que seria aprovada como venda e foi aprovada como concessão. Então foi uma vitória que nós tivemos e um melhor entendimento da Câmara Municipal atual, de que o autódromo realmente é um palco de vários eventos e gera uma série de empregos. Em geral, no Brasil, via de regra, os autódromos são de prefeituras ou, em alguns casos, de governo do estado. Tem poucos autódromos particulares no Brasil. E então a gente depende um pouco dessa cultura também, né? A gente tem que olhar essa cultura. Não é apenas falar assim, privatiza que resolve. Porque a gente também tem que levar em consideração a nossa cultura dentro de tudo isso. Não é um simples, assina um papel e privatiza. Até porque as prefeituras têm um papel muito fundamental nisso, porque elas ganham com os autódromos, com os eventos, as coisas que chegam para a cidade, né, através do turismo, do fluxo, dos empregos e tudo mais que o autódromo gera, também é importante para o poder público, né? E isso também, às vezes, muita gente não sabe disso, né? Mas basta você falar com cada prefeito da cidade que tem o autódromo, ou até mesmo as cidades que receberam automobilismo em circuitos de rua. Né? É uma luta por quê? Porque realmente põe a cidade no mapa. De uma certa forma, põe a cidade no mapa, através da mídia, através dos empregos, através da hotelaria, tudo. Então, é um braço importante do esporte, né? Existe aquela máxima, o pessoal fala que é um esporte de rico, de milionário, assim, olha, se você entender, se você colocar os pilotos como as pessoas um pouco mais bem-sucedidas, alguma coisa assim, e o resto que trabalha nessa cadeia, né, é fundamental para o país que a gente tenha o esporte a motor, sem dúvida.